com a paz do Senhor. Nessa noite, nós vamos falar de um versículo da Bíblia muito famoso, que se encontra em João, capítulo 3. Um versículo muito conhecido e também um versículo muito lindo a ser tratado. João 3:16. João, capítulo 3, versículo de número 16. Amém? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Pode se assentar. Aplauda o Senhor. Irmão, nessa noite nós iremos falar sobre o ousado amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor onde nós não encontramos outro igual. Um amor único e incomparável. E ele se torna um amor ousado, porque ele ama todas as pessoas do mundo, sem exceção nenhuma. Isso quer dizer que ele ama aquele que está nas drogas e aquele que está na igreja. Ele ama. Ele ama aquele que nem nele acredita, mas ele ama. Porque uma coisa é o amor de Deus e outra é a salvação dele. São duas coisas bem diferentes, mas duas coisas que estão ligadas entre si. Pois se Deus, ele quer trazer a salvação para você, isso demonstra o amor dele. Porque alguém que quer te trazer a salvação, mostra que está preocupado com você. E alguém que te ama, ele traz o caminho de Deus. Ele traz a salvação de Deus, porque ele quer o bem para você. Então o amor e a salvação são duas coisas diferentes, mas são duas coisas que estão juntas, interligadas. E o amor de Deus, ele é um amor ousado, porque ele não se importa no que nós éramos, no que nós somos e nos que nós seremos daqui para frente. Porque o amor dele já foi entregue há muito tempo. Desde quando você nasceu, o amor já foi entregue. Porque nós não merecemos, mas ele é Deus. E só por ele ser Deus, ele nos amou, mesmo nós sermos pobres pecadores. Deus, ele ama todos, sem exceção, porque não tem como o Criador não amar a criação. De certo, na sua vida, você já deve ter feito alguma coisa que se orgulhou muito, algum projeto, nem que seja algum texto que você criou. Eu já fiz muito trabalho de escola, onde eu me orgulho, porque eu me esforcei e me dediquei, e dediquei o meu tempo para a criação desse trabalho. E eu fico orgulhoso de mim mesmo, porque fui eu que criei, não foi outra pessoa. Então a minha criação, eu amo porque eu sou o Criador. E Deus, ele te ama e me ama, porque ele é o nosso Criador. Aquela pessoa que não está nessa noite, ele ama, porque é criação dele. Independente como a vida está dela, independente como a sua vida está, ele vai continuar amando, porque o amor dele é incondicional, é um amor único. Um amor que nós devemos tentar se parecer, mas nós não conseguimos, infelizmente nós não conseguimos. Porque muitas vezes nós não conseguimos amar aquele que gera intriga com nós. Muitas vezes não amamos aquele que discute com a gente. Muitas vezes nós não conseguimos amar aquela pessoa que pisa nesse seu tênis branco novinho e suja. E a gente já não consegue mais amar essa pessoa por um simples fato. Mas Deus, independentemente do que acontecer, ele continua amando. São mais de 7 bilhões de pessoas que existem neste mundo atualmente. E nem todas são crentes e tementes a ele. E tem gente que coloca a culpa de todo o mal em Deus. E tem gente que nem acredita nele, mas mesmo assim,
Ele as ama, porque são todas criações de Deus. Então, se você, às vezes, pensa que ninguém repara em você, que ninguém te ama, que ninguém presta atenção em você, eu venho aqui te falar que existe um Deus, que Ele se entregou na cruz para te salvar. Um Deus que te ama, um Deus que se preocupa com você. Este é o amor de Deus. E o amor se torna ousado, porque ele excede as limitações humanas. O amor de Deus é um amor ousado, porque ele ultrapassa o entendimento humano. Porque ninguém aqui sacrificaria alguém importante para você. Ninguém aqui sacrificaria o seu próprio filho. Mas Deus, por amor de mim e por amor a você, Ele sacrificou o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, naquela cruz. Tudo para te salvar. Jesus Cristo, Ele se entrega naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. E há tempos atrás, onde era muito comum nós vermos o sacrifício de animais, nós percebemos algumas características onde o cordeiro deveria ter. Primeiro, ele deveria ser um cordeiro puro. Segundo, ele não poderia ter nenhuma mancha. E terceiro, ele não poderia ter defeitos. Ou seja, um cordeiro para o sacrifício era um cordeiro perfeito. Não se sacrificava qualquer animal. Ele tinha que ser perfeito. E o cordeiro na Bíblia, nós encontramos de diversas formas dele sendo sacrificado, por diversas coisas. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 12, no versículo 21 ao 23, nós encontramos o cordeiro sendo sacrificado para trazer proteção ao povo. Êxodo 12, 21 ao 23 diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel, e disse-lhe: Escolhei e tomai a vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós sairá da porta da sua casa até amanhã. 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará daquela porta, e não deixará o destruidor entrar na vossa casa para vos ferir. Aqui, Deus estava enviando a 10ª praga ao povo do Egito, que era a morte dos primogênitos. E Deus, como forma de proteção para o seu povo, instrui a Moisés para que ele dê a ordem de sacrificar um cordeiro para usar o seu sangue e passar na frente da sua porta. Porque quando Deus passasse com o destruidor, ele não entraria na casa daquele povo, e assim não haveria morte. Então aqui, o cordeiro ele foi sacrificado para trazer proteção àquele povo. Já em Levíticos 5, e o versículo 5 e 6, nós encontramos o cordeiro sendo sacrificado como uma forma de perdão. Diz assim: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor do culpado, o sacerdote fará apropriação pelo pecado. Em Levíticos capítulo 5, o capítulo 5 ele retrata alguns dos pecados comuns que era feita pelas pessoas, que eles acabavam cometendo. E aí no 5 e 6, então ele instrui que se a pessoa trouxesse um animal para o sacerdote, ele sacrificaria e assim Deus enviaria o perdão para aquela pessoa. Então em Êxodo nós encontramos um sacrifício do cordeiro que traz a proteção. Em Levítico, o sacrifício do cordeiro que traz a libertação dos pecados.
E em Gênesis 22, nós temos um sacrifício de cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Gênesis 22, 10 fala assim: E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão e aos seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aqui Deus chama Abraão e pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. E aí, Abraão então pode até ter questionado, pode até ter ficado meio assustado, mas do mesmo jeito, ele foi, seguiu com a ordem de Deus e preparou todo o holocausto. E quando Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho, Deus envia um anjo para interceder por Isaque, dizendo para Abraão não sacrificar mais ele. E logo após, no versículo 13, nós vemos Deus enviando um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Então, em Êxodo, nós encontramos o sacrifício para proteger o povo. Em Levítico, o sacrifício para trazer perdão ao povo. E agora em Gênesis, esse sacrifício desse animal era para trazer a morte, só que no lugar de outra pessoa. O que eu quero dizer é que, em diversas vezes, o sacrifício era usado por muitas pessoas. E o sacrifício era um animal que tinha que estar em perfeito estado. E nesse sacrifício, uma vez poderia vir a proteção, poderia vir o perdão, ou poderia morrer no lugar da pessoa. Que foi o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, onde o cordeiro perfeito, o que não tinha mancha, o que não tinha defeito, ele veio e se entregou e foi crucificado naquela cruz por mim e por você. Ele se entregou trazendo a proteção para mim e para você. Ele foi crucificado para trazer a libertação dos nossos pecados. E ele morreu no meu e no seu lugar, para que hoje nós podemos estar aqui, contemplando o nome do Deus Todo-Poderoso. O sacrifício foi feito há mais de 2000 anos atrás. Nós não merecíamos, e não merecemos até hoje. E nada que nós faremos vai fazer nós merecermos. Mas ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Porque o amor de Deus é um amor tão ousado que excede a capacidade do nosso entendimento. Ele se sacrifica para que hoje você pode estar aqui. Ele se sacrificou porque ele sabia que você não aguentaria aquela cruz. Ele se entregou porque ele sabia que eu e você não conseguiríamos suportar tanta humilhação e tanta dor. E por isso, ele se entrega e se deixa ser crucificado e morre no nosso lugar para que eu e você pudéssemos estar aqui adorando o nome dele. Se você não se acha alguém importante, mude esse seu pensamento. Porque antes mesmo de você, de seus pais pensarem em te ter, ele se entregou por você, por amor a você. Antes mesmo de nós nascermos, nós já fomos amados por esse Deus. Então, se você acha que você não é ninguém, acha que ninguém se importa com você, nessa noite mude esse pensamento. Porque você tem um Deus, que ele sacrificou o seu único filho para morrer no seu lugar, só para você estar vivo nessa noite. O amor de Deus, ele é um amor ousado, porque ele traz a vida eterna para todos que nele crê. O amor e a salvação são duas coisas muito diferentes, como eu já falei. Porém, eles estão interligados, porque alguém que te ama, ele quer apresentar a salvação para você. E alguém que te apresenta a salvação é porque se preocupa e te ama. E Deus, ele instrui no capítulo de João, capítulo 3, versículo 16,
ele fala que não basta a gente apenas saber que Deus se entregou por mim, não basta apenas eu entender que Ele se sacrificou. Nós precisamos fazer uma ação muito chave para nós termos a salvação dele. O amor de Deus é de graça. Todos nós podemos ter esse amor de Deus. Mas a salvação, nós precisamos fazer uma atitude bem pequena, mas que muitos não conseguem fazer, que é crer em Deus. E crer, ele está muito mais além do que entender que Jesus é Deus. Entender que Deus é todo-poderoso. Crer é você colocar toda a sua confiança em Deus. Porque é você saber que somente Ele pode te salvar. Você crer em Deus é você confiar a sua vida, tanto presente quanto a sua vida futura, é confiar em Jesus Cristo. É confiar nos caminhos de Jesus Cristo. Crer é você confiar que Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Tudo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E você crer nele é você acreditar que Ele realmente pode vir e fazer mudança na sua vida. É você confiar em Deus que você pode não ser uma pessoa boa, mas Ele vai começar a tratar aos pouquinhos a sua vida e vai te tornar alguém melhor. É isso que é crer, é você confiar em Deus, é você acreditar em Deus. E não basta a gente só saber que Ele tem um amor que excede a compreensão humana. Nós precisamos crer nele. E crer é tomar uma atitude. Então você precisa tomar uma atitude nessa noite, que é crer no nome de Deus. Porque se você crer, você vai ter a salvação. Mas aqueles que não creem não conseguem ter a salvação da vida eterna. Muitas pessoas se questionam, até não gostam dessa ideia de vida eterna. Porque eles esquecem que a vida eterna que nós teremos não vai ser a vida terrena a qual temos aqui. Vai ser algo totalmente diferente. Porque a vida eterna que Deus tem para nos dar é uma vida ao lado dele. É uma vida que não vai ter problemas. Você não vai passar por dificuldade, você não vai passar fome, você não vai ficar triste. Porque é uma vida que você vai estar ao lado do Deus Todo-Poderoso, simplesmente adorando a Ele. Essa é a vida eterna que Deus quer te trazer. E para você receber essa vida eterna, você não pode apenas esperar, você tem que tomar uma atitude, que é se levantar e começar a crer na palavra de Deus. É isso que Deus traz como vida eterna. Você precisa crer para recebê-la. Ele te traz, mas você tem que tomar a atitude para tê-la. O que você está fazendo na sua vida que mostra a sua gratidão perante ao que Deus fez por você? Porque eu e você, não merecíamos ser salvos por Jesus Cristo. Nós não merecíamos esse amor, mas mesmo assim Ele nos amou. E o que hoje nós fazemos para mostrar essa gratidão que temos a Ele? Será que nós pelo menos lemos a palavra dele? Será que oramos? Será que jejuamos? Ou a gente trata essas coisas como só coisas banais, coisas que não servem para nada? Qual que é a sua ação para demonstrar a sua gratidão a Deus? Recentemente eu escutei uma história que me chamou muita atenção, onde o pastor ele falava sobre uma parábola, né, onde havia uma galinha e um porco. E essa galinha e esse porco, mais o porco, ele estava organizando uma festa para o seu fazendeiro. Então ele estava falando com todos os animais para trazer alguma coisa para essa festa. E aí quando ele foi falar com a galinha já brava da vida, já triste, ela falou que não, que o fazendeiro não poderia ter essa festa, que ele só nos maltrata, que ele só nos corrige, e que ele não deveria receber essa festa. Mas o porco falou que ele precisava receber.
Era uma forma de agradecer ao fazendeiro pelos cuidados que ele tinha. E aí então o porco perguntou para a galinha. Após tanta insistência, a galinha aceitou fazer essa festa. Porém a galinha disse que ela só iria ajudar nessa festa com o ovo que ela produzia. Mas aí o porco aceitou, porque era a condição da galinha. Só que aí o presente do porco para contribuir com essa festa era o bacon. Ou seja, a galinha, ela dava o que ela tinha, mas o porco, ele se entregou, ele se sacrificou como gratidão a Deus. Eu e você, nós estamos dando aquilo que temos ou estamos nos sacrificando a Deus? Como está a nossa vida? Como está a sua vida? Como está a minha vida? Será que eu estou me sacrificando para adorar um Deus que se entregou na cruz por mim? Ou será que eu estou tratando de qualquer jeito e só o que eu tenho de sobra eu estou entregando a Ele? Como está a sua vida? Você está entregando o seu sacrifício ou só o que tem? O porco, ele se sacrificou por amor ao seu fazendeiro. Nós precisamos nos sacrificar, porque mesmo não merecendo, nós precisamos retribuir esse amor de alguma forma. Nós não conseguimos amar o outro como Deus ama, porque o amor de Deus é único, mas a gente tem que retribuir de alguma forma, que é trazendo a palavra para a pessoa. Então, nessa terra, nós temos uma missão, que é engrandecer o nome de Deus. É você levar a salvação para as pessoas. Essa é a nossa missão, se sacrificar pelo bem de Cristo. Mesmo se isso custar a sua vida, você precisa se entregar, porque mais vale morrer para Cristo do que viver para o mundo. Então, nessa noite, você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa acreditar nele e você precisa dar tudo de si para você adorar a Ele. Deus, Ele pede para você se entregar. Se entregue a Ele. Abra o seu coração para o que Ele tem para te falar. Porque Deus, Ele é todo poderoso para te trazer as bênçãos e a riqueza dEle. Então, se nessa noite você quer a salvação, basta crer no amor de Deus. Basta você entender que Ele é mais do que todo poderoso, que Ele é o Deus Altíssimo que reina sobre a nossa vida. Amém? Eu espero que você tenha entendido que Deus, Ele tem um amor, um ousado amor que não se compara a nenhum outro. E que nós necessitamos retribuir o favor que Ele fez, o favor de suportar toda a dor e todo o sofrimento naquela cruz. Nós precisamos retribuir de um jeito, que é apenas crendo no nome dEle e adorando ao nome dEle. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.